Oi pessoal, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre minimalismo na saúde? Vem comigo! Então, gente, eu vejo muito e tenho muita simpatia, inclusive tem uma playlist aqui no canal, vou deixar aqui em cima pra vocês, sobre minimalismo. Eu acho que muitas das coisas que o minimalismo traz, dos conceitos, das ideias, né, e de alguma forma são compartilhadas pelo essencialismo, tem feito muito sentido nas escolhas de vida que a gente tem feito aqui em casa e no caminho que a gente tem seguido. Que basicamente é você focar no essencial, você focar naquilo que faz sentido pra você. Então não tem sentido a gente ter coisas só porque tem, né? Porque elas estão ali. Isso despende uma energia enorme, isso gasta, consome a gente de uma forma que a gente não consegue acessar, a menos que você comece nessa caminhada e você vai se vendo o quanto você vai ficando com mais tempo, com mais liberdade, com mais dinheiro, enfim, o quanto isso agrega pra você, né? O quanto todas essas coisas desnecessárias que a gente acaba tendo, que a gente acaba fazendo, nos consomem nossa energia, consomem nosso tempo e fazem com que a gente vá para um lugar que não é tão legal. E no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o minimalismo na parte mais da saúde e de que forma eu enxergo isso, né? Começar uma conversa nesse sentido, não acho que esse vídeo contemple tudo, porque realmente não tem como fazer isso em tão pouco tempo, mas pensar um pouquinho, né? Mudar o nosso olhar um pouquinho, né? Para aqueles que essa trajetória faz sentido, eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode pensar em relação à saúde que são mais alinhadas com essas escolhas de vida. E eu acho que muito disso passa por que da mesma forma como a gente tem muito estímulo da mídia e das propagandas e de tudo, enfim, do mundo lá fora, para que a gente consuma cada vez mais, para que a gente foque em coisas que não são essenciais, né? Nem chegue a se conhecer, porque pessoas saudáveis e pessoas felizes, elas consomem muito menos. Então não existe interesse, né, de indústria e de propaganda e, enfim, de que a gente fique bem, basicamente, né? Então, se vocês verem, as principais estratégias de marketing estão baseadas em mostrar como tá ruim e como um produto pode, de forma mágica, resolver toda a sua vida e acabar com seus problemas, e a partir do momento que você adquire ele, sua vida fica boa, plena e feliz. O que a gente sabe, né, que é uma grande falácia. E quando a gente vai para um lado da saúde, eu acho muito semelhante, sabe? Eu acho que o perfil é muito parecido e por isso que eu acredito muito e vivencio isso na prática, que dá para ter um minimalismo na saúde também, sabe? Um minimalismo de procedimentos, um minimalismo no sentido de focar no bem-estar, na saúde, no equilíbrio, que te mantém saudáveis, que faz com que você adoeça menos, né? De promover saúde. E aqui a gente não tá falando da indústria das vitaminas, dos suplementos, da dieta, dos superalimentos, que tudo isso agora entrou em moda e para mim eles têm a mesma natureza dessas soluções mágicas, né? Mas eu tô falando aqui de um minimalismo essencial, assim, né? De você focar no seu bem-estar, no que te faz bem, em escolhas que te empoderem, né? Em buscar informação sobre como realmente as coisas acontecem, em buscar informação de quais são as alternativas, o que existe de possibilidades para coisas que a gente vivencia. Então, nesse sentido, eu acho que faz muito parte desse minimalismo da saúde ter aliados que sejam alinhados com essas nossas escolhas. E como fazer isso, né? Eu acho que isso muito passa por se empoderar através da informação. Eu acho que um dos grandes exemplos que a gente pode trazer nesse sentido é com o nascimento, né, com o que acontece com o nascer do ser humano, que atualmente aqui no Brasil isso é mais chocante ainda, que a gente chega a ter praticamente 90% de incidência de cesáreas na rede particular, por exemplo. E a gente vê um número cada vez maior de mulheres buscando informação, né? A internet tem tanta coisa boa nesse sentido, tem um monte de porcaria também, tem que saber filtrar, gente. Mas é uma possibilidade gigantesca de buscar informação, entrar em contato com profissionais alinhados, né, nesse sentido, e realmente buscando minimalismo de procedimentos, de intervenções farmacológicas, permitindo que seu corpo
atue. A criança sabe nascer, a mulher sabe parir. É claro que a ciência tá aí para nos ajudar para situações em que realmente precisa ou que tem complicações. A gente não precisa não contar com isso, muito pelo contrário, são coisas maravilhosas, né? A cesárea é um grande recurso para situações de emergência, situações que realmente demandam. A questão é que a gente tem feito uso desses recursos assim, ó, a Deus dará. Então, focar o nosso olhar nesse sentido e focar o nosso olhar em como a gente pode fazer isso, talvez não só ao nascer, mas também em outras situações da nossa vida, eu acho que é uma coisa bem salutar, sabe? E questionar mesmo, por que eu tomo um comprimido para dor de cabeça cada vez que eu mal e mal tô começando? Será que não vale a pena eu me questionar o que tá me causando dor de cabeça? Será que não vale a pena eu procurar alternativas outras, quem sabe, para fazer mudanças na minha vida para talvez ter menos dor de cabeça? Ou quem sabe eu procurar um profissional, um olhar mais integrativo que possa me dar uma luz se eu não consigo sozinho, né? Tipo, tem tanta gente legal, interessante nesse sentido que a gente pode buscar auxílio, né? Mesma coisa, por exemplo, e agora eu vou fazer um jabá, mas é um jabá de um produto meu e que eu tenho trabalhado com ele bastante, eu tenho visto um efeito incrível nas pessoas que foram tocadas por ele, que procuraram ele, que é o manejo da febre das crianças. Assim, cada vez mais a gente vê revisões científicas e artigos científicos vindo, né, com muita força no sentido da não medicalização da febre das crianças. Então tem gente que a criança tá com 37,5 e já tá lá com antitérmico e em cima e a febre não baixa e daí, né, ou então baixa e depois que sai vai pra 38 e não sei quanto, tem esses rebotes febris que são tão prejudiciais. Então eu acabei compilando, né, montando um curso online. Eu vou deixar o link com desconto aqui embaixo na descrição para vocês, que fala um pouco sobre o que é a febre, como é que ela acontece, para que ela serve, né, como que a gente lida com ela, quem são profissionais que podem nos ajudar nesse sentido, quais são as opções que a gente tem, o que eu preciso me preocupar, o que eu não preciso me preocupar, o que é uma coisa que exige manejo imediato, né? Um sintoma que exige atenção, manejo imediato, e outro sintoma que é mais tranquilo, que é esperado, que faz parte do quadro febril. Então, se vocês têm interesse, esse curso foi pensado, né, e feito para crianças, então é sobre manejo humanizado da febre das crianças, mas febre é febre, né, gente? Ela acontece de uma forma muito similar para todos os seres humanos. Claro que cada idade tem a sua particularidade, né? Algumas coisas que a gente precisa ter um olhar mais caloroso nesse sentido, mas de forma geral eu explico o mecanismo de como acontece e o que cuidar e o que não precisa tanta atenção. Acho que atenção tudo precisa, mas o que precisa reação e o que a gente pode ir acompanhando de uma forma próxima, respeitosa, atenta, mas de uma forma mais serena. Então, e eu acho que esse foi um dos motivos pelo qual eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu acho que isso tem tudo a ver com minimalismo na saúde. Isso é um exemplo de como a gente consegue se empoderar com informação, né? Um segundo exemplo, além da questão do parto, do nascer, faz com que a gente realmente use, por exemplo, antitérmicos e coisas quando são necessários, que a gente faça procedimentos quando sai do normal, quando a gente identifica questões que precisam ser manejadas, né? Mas quais são essas questões? Isso a gente só consegue a partir de um entendimento um pouco melhor do panorama geral, né? De como a febre funciona, para que ela serve e todos esses assuntos que são abordados no curso. Outro exemplo que eu vejo muito claro também relacionado ao nascer é o amamentar, né, gente? A gente tem aí a indústria farmacêutica pesadamente trabalhando contra esse alimento que é a única coisa que realmente os bebezinhos precisam ao nascer, que é o leite materno, né, gente? A indicação é que eles vivam em aleitamento materno exclusivo por 6 meses e aí depois começa a introdução alimentar. E é muito interessante ver quando a gente vai para essas questões de minimalismo, o quanto a gente ganha em saúde e economiza em dinheiro. E todas essas situações onde a gente acaba economizando em dinheiro acabam deixando muito claro pra
pra gente que existem interesses financeiros por trás de todas essas coisas, né? Então a Nestlé financia um monte de coisa para médicos, um monte de coisa da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Então existe uma série de interesses não declarados acontecendo o tempo todo e que acabam desempoderando a gente. E quando a gente desconstrói isso, e gente, é difícil, tá? Não é de uma hora para outra. São anos e anos, né, sendo bombardeado com esse conteúdo que nem sempre é explícito, às vezes é subliminar. Às vezes é um comentário passando um rótulo de uma coisa que você compra sempre. Como é? Eu vi outro dia numa rede social de uma consultora de amamentação, achei impressionante, que era um produto que dizia fortificado. Era uma coisa do tipo que dava a entender que era mais fortificado que o leite materno. Então, essas coisas trazem uma nuance de que, talvez o leite materno não seja o suficiente, ou não seja forte o suficiente, porque se você tem que fortificar, né, tem essa mensagem subliminar de que talvez não seja forte o suficiente. Enquanto todas as evidências científicas apontam que o que é melhor e o que mais benefício traz é que a criança seja amamentada exclusivamente até os 6 meses, e existem evidências científicas que mostram que crianças amamentadas até 2 anos têm vantagens de performance em termos de sistema imunológico, em termos de inteligência, né, de que, se eu não me engano, acho que foi QI que eles mediram. Então, tem uma série de coisas que o leite materno e a amamentação são insubstituíveis, e isso é um conteúdo que muitas vezes não chega pra gente. Então, se empoderar com essa informação é fundamental para que a gente possa fazer boas escolhas, para que a gente possa, né, entrar em contato e começar essa jornada de minimalismo, de procedimentos, de medicamentos, de escolhas de vida, para manter a nossa saúde da forma mais integral, da forma mais sustentável, da forma mais essencial possível. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu acho que buscar, né, profissionais alinhados com esse olhar integrativo é um passo bem importante, né? E ao mesmo tempo se munir de informações e conteúdos a esse respeito. Tem muita gente trabalhando, né, principalmente nessa fase do nascer, do amamentar, tem muita gente fazendo conteúdo sobre isso, empoderando as pessoas sobre isso. Se você quer saber um pouco mais sobre essa questão especificamente da febre das crianças, aqui embaixo tá o link pro curso. Todos esses cursos e esses materiais que estão aparecendo agora têm sido veiculados e difundidos por valores muito sociais, então para que chegue até vocês mesmo. E acho que é isso, gente. Vamos caminhando aos pouquinhos, mas numa direção de a gente priorizar e olhar com muito carinho para o que realmente é essencial, para quando a gente precisa procedimentos, não negar a ciência, não se afastar dela, sabe? A ciência é ótima, e eu acho que outro exemplo sensacional que a gente pode trazer aqui são os próprios antibióticos. Gente, antibiótico é uma coisa sensacional. Isso faz com que a gente consiga atuar especificamente, né, num agressor quando ele é de origem bacteriana. Agora, a forma como a gente usa antibiótico, usando como profilaxia em infecções virais, usando para tratar infecções virais, que não funciona. Antibiótico não funciona para tratar vírus, gente. Antibiótico funciona para bactéria. Quando você tá com uma infecção viral e você começa o antibiótico para prevenir que complique numa infecção bacteriana, isso também é um uso desnecessário, porque não significa que vá acontecer um quadro bacteriano só porque você tá há 3 dias com um vírus, por exemplo. Além disso, os antibióticos são amplamente usados na indústria, né? Eles são usados atualmente como um efeito anabolizante para frango, porco. Então, aí entra no uso exacerbado, no uso que não é essencial, né? E eu acho que é sobre isso que a gente fala muito fortemente nesse vídeo, né? Sobre minimalismo. Não nega, existe, é muito bom. Quais são as aplicações reais de uso? Quando que uma cesárea é muito bem-vinda? Quando que um analgésico para uma criança é uma boa opção? Quando que um antibiótico é bem aplicado, né? Porque se a gente fica nesses cenários onde as coisas são bem utilizadas, a gente fica com a parte boa das coisas. A gente conta com os incríveis avanços da ciência para nos defender, mas ao mesmo tempo a gente não fica sujeito, assim, não fica meio que escravizado por essas escolhas, né? A gente acaba fazendo escolhas conscientes, usando elas para o que elas nos trazem de benefício.
usando elas como ferramentas muito úteis que são para os momentos onde elas são necessárias, mas não fazendo a vida ao redor delas, né? E isso eu acho que cerceia um pouco a nossa liberdade, cerceia um pouco nossos processos, a forma como a gente vivencia as coisas, né? Acho que é isso, gente. Até o próximo vídeo.